Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre essa mulher aqui, a mulher encurvada, que está lá em Lucas 13, no versículo 10 ao 17. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, não cita a família dessa mulher, mas era uma mulher de fé. E mesmo tendo fé, ela foi acometida por essa enfermidade na coluna, tipo uma fusão vertebral na coluna. Ela ficou acometida dessa enfermidade por 18 anos. Então, quando ela ficou sabendo que Jesus estava lá na sinagoga, ela foi lá na sinagoga, no meio da multidão, e ela não ficou lá gritando: Jesus, eu quero ser curada, eu quero a cura. Não, ela ficou quietinha lá no cantinho dela. E Jesus viu o desejo do coração dela. Jesus viu o desejo do coração dessa mulher. Então, ele viu o desejo do coração dela, né? Não precisou ela ficar lá gritando, né? Jesus, eu tô aqui. Jesus olhou para ela e viu que o desejo do coração dela era de ser liberta, de ser curada. E Jesus também a incluiu, essa mulher aqui, na aliança da família de Abraão. Então, ela começou, a partir daquele momento, a fazer parte da aliança da família de Abraão. Nós também somos parte dessa aliança, somos filhos de Abraão também. Então, naquela época, associar uma mulher à família de Abraão era muito raro, né? Era muito raro associar uma mulher à família de Abraão. Então, ela foi agraciada também com essa vitória, né? Deus incluiu ela na família de Abraão. O fato também que aconteceu no dia da cura desta mulher aqui foi que Jesus quebrou a tradição. Ele tirou a tradição que não se podia se curar nos finais de semana. Então, por isso que ele realizou a cura, não somente também para curar aquela mulher, mas para quebrar essa tradição. E o príncipe da sinagoga ficou indignado com Jesus por ele ter curado ela no sábado. E o príncipe disse para a multidão: 6 dias há de trabalhar, vinde, pois, nesses dias, para que sejais curados. E logo Jesus respondeu: Hipócrita, não desprende o teu gado da manjedoura para beber água? Eu entendi assim, que Jesus disse: porque se você dá água para os seus animais, dá alimento para os seus animais, por que não curar essa mulher que ficou há 18 anos aprisionada, há 18 anos sofrendo? Por que não posso curar ela? Então, por que não curar ela dessa enfermidade que está aprisionando ela há tanto tempo, que está fazendo mal a ela há tanto tempo? Por que não, né? E aí, a partir daquele dia, começaram a fazer as curas nos finais de semana também. Porque acredito assim que quando Deus quer curar, não existe dia, não existe hora, não existe momento, não existe situação. Ele vai lá e cura, ele vai lá e dá a vitória da cura, ele vai lá e dá a vitória da libertação. Não é verdade? Se eles lá podiam dar água, dar alimento, cuidar do gado deles, por que não ministrar a cura? Ter compaixão daquela mulher. Na verdade, Jesus teve compaixão dela, porque Jesus viu o desejo do coração dela. Jesus viu que aquela mulher era temente ao Senhor, era temente a Deus, era temente a Ele. Por que não a curar? Jesus a curou aquela mulher, né? Eu tenho certeza que ela ficou com um coração radiante de alegria, radiante de felicidade, de estar livre, né, de estar livre daquela enfermidade que ficou aprisionando ela por 18 anos, né? Ela pôde se levantar, ela pôde olhar para o céu e ver a grandeza de Deus, olhar face a face no rosto de Jesus. Dá até para imaginar como foi a alegria dela de olhar para Jesus face a face, né? O rosto dela representava a alegria, representava a gratidão ao Senhor por ele ter curado ela. Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber o que está encurvando a gente andar assim. Já se fez essa pergunta? Qual é a circunstância que está te deixando encurvado, que está te deixando para baixo, que está impedindo de você alcançar o
que o seu alvo, de você alcançar a sua vitória? O que tem te deixado encurvado? Qual a situação que está encurvando você cada vez mais, que você não está conseguindo erguer a sua cabeça, erguer e olhar para o alvo? A vitória está bem ali e eu vou conquistar, eu vou conseguir. Nós não podemos ficar como essa mulher ficou, há 18 anos encurvada, há 18 anos cabisbaixa, sem perspecção de vida, né? Muitos ali que estavam ali no meio da multidão ficavam pensando assim, gente, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela não vai conseguir o que ela quer, ela não vai conseguir ser curada. Jesus nem vai olhar para ela por causa da deficiência que ela tinha. As pessoas achavam ela uma pessoa inútil. As pessoas viam ela como uma pessoa inútil por ela ser assim, encurvada. Mas aí Jesus viu aquela mulher no meio da multidão lá na sinagoga, teve compaixão dela. O que Jesus mais preza é o nosso coração. Ele viu o desejo do coração dela. Jesus viu a vontade dela de ser curada, de ser liberta dessa enfermidade que ela vivia por 18 anos. Jesus viu também que ela era uma mulher temente a Deus. Isso faz uma diferença enorme para a gente conquistar ainda mais a nossa vitória, ainda mais a nossa bênção. A gente precisa ser temente ao Senhor. A gente precisa estar no centro da vontade do Senhor. Então, para muitos ali, aquela mulher era uma mulher sem utilidade nenhuma. Mas, quando Jesus ministrou a cura nela, todos se alegraram. Então, as pessoas que estão do seu lado podem achar que você está lutando por uma causa inútil. Não, mas confia no Senhor, confia no Deus que você serve, confia no Deus que te pôs, que te deu a vida, porque Ele vai te dar a vitória. Se Deus falou para você que é para você confiar, então você confia. Se Deus falou para você que é para você esperar, então espere, porque é no momento em que se confia, é no momento que se espera, aonde Deus realiza, aonde Deus provê a sua vitória. Porque Deus, Ele dá a bênção para a gente quando a gente está apto para receber. Quando a gente não está apto, às vezes Deus dá até a bênção, mas a gente não está apto, a gente desperdiça. Fala, Senhor, eu quero receber a minha vitória quando eu estiver apto, quando eu estiver aprovado pelo Senhor, para que eu possa. Nós precisamos ter a visão da águia. A águia da asa redonda, você sabe quantos 1.000 metros ela consegue enxergar? Por exemplo, ela está lá a 5.000 metros de altitude, ela consegue enxergar um animalzinho bem pequenininho, um exemplo, um ratinho bem pequenininho ali tentando se esconder no meio do gramado. Ela consegue ver a 5.000 metros de altitude. E é essa visão que a gente precisa ter, é essa visão espiritual que a gente precisa pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a minha visão espiritual, eu quero enxergar além do que o Senhor quer que eu enxergue. Eu quero enxergar o alvo, eu quero enxergar o alvo da minha vitória, eu quero enxergar o alvo que é o Senhor Jesus. Peça ao Senhor Jesus para aumentar a sua visão espiritual, que Ele vai aumentar você. Então, peça ao Senhor Jesus para aumentar, para ampliar a sua visão espiritual, que Ele vai ampliar, Ele vai te capacitar. Todos os dias Ele vai te capacitar, todos os dias Ele vai te dar capacitação para você conseguir receber a sua bênção, receber a sua vitória. Não ande de cabeça abaixada. Levanta a sua cabeça e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que aquela mulher, assim, ela pôde falar o Salmo 121, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Porque ela se alegrou, ela pôde contemplar as belezas do Senhor ali, né? Ela pôde contemplar o rosto face a face de Jesus, ela pôde olhar face a face para o rosto de Jesus. Então, nessa ministração, eu tirei 5 exemplos para a gente aplicar na nossa vida. Primeiro, ser uma pessoa de coragem.
Segundo, ser uma pessoa temente a Deus. Terceiro, ser uma pessoa de fé, acreditar no nosso milagre, acreditar que a gente vai conquistar a vitória que a gente está pedindo para o Senhor. Quarto, ter a visão da águia e enxergar como a águia, né? A 5.000 metros, né? Que a gente possa ter essa visão. Pedir ao Senhor para que Ele possa ampliar a nossa visão espiritual, né? Que a gente possa ter essa visão para a gente enxergar, né? Qual que é o nosso alvo? A nossa vitória. Qual que é o nosso outro alvo também? Que é, em primeiro lugar, é a nossa salvação. Jesus. Então, nessa ministração, eu tirei 5 exemplos para a gente aplicar na nossa vida. Primeiro, ser uma pessoa de coragem. Segundo, ser uma pessoa temente a Deus. Terceiro, ser uma pessoa de fé, acreditar no nosso milagre, acreditar que a gente vai conquistar a vitória que a gente está pedindo para o Senhor. Quarto, ter a visão da águia e enxergar como a águia, né? A 5.000 metros, né? Que a gente possa ter essa visão. Pedir ao Senhor para que Ele possa ampliar a nossa visão espiritual, né? Que a gente possa ter essa visão para a gente enxergar, né? Qual que é o nosso alvo? A nossa vitória. Qual que é o nosso outro alvo também? Que é, em primeiro lugar, é a nossa salvação. Tento não olhar para os obstáculos, né? E essa ministração também, Jesus trouxe 3 ensinamentos para nós. O primeiro foi que ele incluiu aquela mulher na família de Abraão, na aliança da família de Abraão. Segundo, ele deu honra àquela mulher quando ele ingressou aquela mulher como filha de Abraão. E terceiro, ele quebrou aquela tradição que havia na sinagoga, onde não podia fazer a cura no sábado. A partir daquele momento que aquela tradição foi quebrada, podia se realizar também a cura nos sábados. Podia realizar a cura, a libertação na vida das pessoas todos os dias. E é isso que a gente precisa fazer. Ministrar a cura na nossa vida, ministrar a cura no nosso interior. Cura física, cura espiritual, qualquer tipo de cura a gente precisa determinar na nossa vida. E por fim, nada traz mais honra ao Senhor do que um coração cheio de gratidão e um espírito de louvor. Deus te abençoe e não se esqueça, Jesus está voltando.